Ora, muito bem. Muito obrigado por mais uma presença hoje no nosso evento de Directions, IDC. Hoje vamos falar um bocadinho da nossa experiência, aquilo que nós temos sentido, o que é que temos visto cada vez mais no mercado. Vamos, de facto, ver a evolução que temos vindo a sentir nos últimos 10 meses. Isto tem sido uma total mudança na forma de nós trabalharmos, uma total mudança da forma de nós comprarmos, de nós aprendermos, até na forma de nós recebermos ajuda de saúde. E de facto, nós temos estado a acelerar de uma forma quase brutal a forma da inovação e aquilo que nós temos que fazer para que realmente conseguimos ultrapassar este tipo de ambientes hostis. Nós vemos que nós já fomos confrontados várias vezes, toda a humanidade foi confrontada várias vezes em situações de crise, e aquilo que a humanidade faz é acelerar, fazer novas coisas, mudar a nossa forma de funcionar, e de facto é isto que nós estamos a ver no mercado hoje em dia. Nós vemos que cada vez mais há uma convergência enorme em termos rede e segurança, cada vez mais é mais ténue, cada vez mais está-se a juntar as duas peças, e nós vemos que existe uma mudança total da forma que nós fazemos segurança. Zero Trust parece ser um palavrão que toda a gente fala, toda a gente cada vez mais tem vindo a usar, mas é de facto a forma de fazer segurança e implementar segurança numa framework totalmente estruturada e totalmente de uma forma bem delineada. E isso vê-se perfeitamente. Em maio de 2021, os Estados Unidos disse: estamos all-in em termos de cibersegurança e vamos implementar Zero Trust em toda a arquitetura do Estado americano. Isto de facto, começamos a ver, mas então o que é este Zero Trust? O que é isto? E eu sou uma pessoa que já está há 20 anos neste mercado e nós víamos, um cliente começava a pensar: então eu tenho esta conectividade da HTTP para dentro da minha infraestrutura, eu confio nessa ligação? Epá, não confio, então vou pôr uma firewall. Sim senhora, então e de repente começamos a ver, há aqui uns executáveis a ser usados através desta ligação da HTTP. Epá, então vamos lá pôr então um antivírus para inspecionar esse tráfego. E depois começámos a ver, mas aqui há aqui muitos documentos, há aqui muitos cheiros que nós não conhecemos, não são executáveis, mas cada vez mais trazem malware para dentro da nossa infraestrutura. Vamos adicionar então uma sandbox para inspecionar. E de facto, o nosso mercado e aquilo que nós somos transformou-se nisto. Os nossos clientes cada vez mais necessitavam de ter um martelo para ir matando cada um dos problemas de segurança, cada um dos stresses que iam tendo, e iam aplicando tecnologias para resolver esses problemas que têm na sua infraestrutura. O mercado todo de cibersegurança anda à volta desta problemática. Os clientes analisam a sua infraestrutura, veem mais um buraco, mais um stress, mais um problema e aplicam tecnologias para isso. E cada vez mais nós temos que sair desse paradigma. Cada vez mais nós temos que ter uma capacidade de olharmos para a nossa infraestrutura de uma forma estruturada. Ora, por volta da Páscoa, eu tive uma reunião com um cliente, esse cliente disse-me: eu vou implementar Zero Trust em toda a nossa infraestrutura e vou utilizar este fabricante, que não era o nosso, não é? E eu disse: muito bem, fantástico, fico muito satisfeito de estar a implementar Zero Trust, é de facto a forma de funcionar e é de facto a forma de implementar. Mas então, como é que vai implementar Zero Trust? Então, se eu tiver com um portátil dentro da minha infraestrutura, dentro da sua infraestrutura, e ligar o portátil para chegar ao seu data center, o que é que você tem para inspecionar o tráfego? Tenho uma firewall. Muito bem, impecável. Mas também já me falou que vai migrar tudo para a cloud, tudo para a sua infraestrutura vai estar off-prem, e como é que inspeciona isso? Pois, mas aí tenho uma firewall, tenho um CASB, tenho um Two-Factor Authentication, ainda tenho um proxy que comprei de um fabricante A, B e C, e eu disse: ok, fantástico, mas isso não é Zero Trust. Está a tomar partido de a sua infraestrutura é muito mais seguro porque eu me sentei aqui numa cadeira e passei a aceder à sua infraestrutura, mas está na cloud, é muito mais perigoso, temos de tomar outro tipo de cuidados, e isso não é Zero Trust. Infelizmente,
não é a forma de implementar Zero Trust. Zero Trust é nós termos a capacidade de eliminar aquilo que nós chamamos confiança implícita. Ora, se eu estou dentro da sua infraestrutura, implicitamente já me está a dizer que confia mais do que um utilizador que esteja fora. E é este tipo de coisa que vocês têm que se conseguir implementar, é retirar esta componente toda de confiança implícita e começarmos então a reestruturar a forma de fazer segurança. E nós vemos isto transversal na nossa indústria. Nós vemos os nossos clientes todos a ter que albergar vários paradigmas. Vemos a transformação do trabalho. Toda a gente está a mudar-se para um modelo híbrido. É um grande bloco de trabalho, é uma grande forma de estruturar as infraestruturas. Depois vemos o data center está-se a mudar para ser algo híbrido entre cloud e on-prem, mais uma reestruturação, mais uma forma de termos que remodelar e repensar a forma de fazer segurança. E depois temos os SecOps, que é, ok, eu tenho estes milhões de eventos de segurança, eu tenho que conseguir tratá-los e tenho que aplicar automatizações a isto tudo. E de facto, encontramos a nossa indústria neste ponto, no mercado, num momento absolutamente brutal de transformação e ter que repensar toda a forma de fazer segurança. E é aqui que nós aparecemos com o Zero Trust Enterprise. É isto, nós temos que repensar, temos que olhar e temos que analisar a forma de trabalharmos para termos uma única política, uma única forma de funcionar dentro da nossa infraestrutura. Ora, para isso, para tornar isso acionável, para tornarmos isso capaz, nós vamos dividir isto aqui em 3 grandes blocos. Vamos dividir a componente de utilizadores, onde vamos olhar e definir políticas e definir a forma de como é que vamos trabalhar e como é que vamos definir a nossa forma de funcionar. Vamos dividir as aplicações, vamos olhar para as aplicações e perceber o que é preciso para nós conseguirmos definir a forma de criar segurança para essas componentes e, finalmente, vamos criar toda a componente para a infraestrutura. E isto, se olharmos para isto nos vários blocos, nós temos, então, vamos olhar para os utilizadores. Para os utilizadores, nós temos que primeiro validar e temos identidade. Eu confio na pessoa que está por trás daquele portátil? Sim, senhora. Temos mecanismos de autenticação forte para garantir que realmente é aquela pessoa? Muito bem. Então, vamos olhar para a máquina. Eu confio na máquina? Não. Vamos validar a integridade. Vamos validar o que é que está a acontecer dentro da máquina. Vamos validar as ações que estão a acontecer dentro da máquina. Seguinte, componentes de acesso. Eu vou criar políticas com o mínimo tipo de acesso, com o mínimo nível de acesso, para eles conseguirem aceder às aplicações e conseguirem fazer o seu trabalho sem criar qualquer tipo de entropia. E depois vamos introduzir todos os mecanismos de segurança avançados de fazer a análise completa de todos os conteúdos e todos os dados que saem daquela máquina e daquele equipamento. Esta é a grande componente em termos para segurar os utilizadores. Então, e como é que tratamos as aplicações? É quase igual. Okay? Vamos validar a identidade, vamos ver quem são que estão a desenvolver as aplicações, vamos olhar para os DevOps, para os developers. Se forem administradores, vão ter que ter autenticação mais forte, validação de onde é que estão a trabalhar, de onde é que estão a funcionar. Device workload, vamos olhar para a integridade dos workloads das aplicações, ver as aplicações. Este ano tivemos um problema gravíssimo em que a própria aplicação foi corrompida, e estou a falar de SolarWinds, onde nós temos que olhar para o comportamento da própria aplicação e perceber o que é que ela está a fazer e como é que está a aceder às nossas infraestruturas. Vamos então criar as tais políticas de acesso com privilégios mínimos para eles conseguirem funcionar e interagir entre elas e comunicar entre as várias componentes e finalmente vamos fazer scan de todos os conteúdos, todos os dados e garantir que não há roubo de informação, não há tráfego malicioso dentro das transações e o que existe dentro das aplicações. E finalmente temos a tal infraestrutura. Nós temos mais uma vez dividir isto e ter uma política única, onde mais uma vez vamos analisar todos os utilizadores que acedem à infraestrutura, vamos identificar todos os equipamentos e aqui ao dizermos que estamos a analisar todos os equipamentos, os IoTs ganham aqui uma componente enorme dentro das nossas infraestruturas, as câmaras, as impressoras, os equipamentos com microsistemas operativos cada vez mais são utilizados para fins não autorizados. E vamos então, mais uma vez, criar aquelas políticas nativas para todos esses equipamentos, garantir que existe análise comportamental desses ambientes e garantir também
que tudo esteja a funcionar e todas as transações são indexadas e estão a ser inspecionadas de uma forma maliciosa. Ora, eu acabei de vos explicar, com 3 blocos, políticas muito semelhantes, muito próximas umas das outras, onde nós estamos a inspecionar todo o tráfego e estamos a garantir que as coisas estão bem definidas. E se nós chegarmos a um CISO ou alguém que gera uma infraestrutura e começarmos a mostrar todas estas caixinhas, todas estas peças, de facto isto é assustador, não é? Os nossos clientes olham para isto e pensam, eu preciso de uma caixinha para a identidade, eu preciso de uma caixinha para análise de workloads, eu preciso de uma caixinha para o acesso, preciso de uma caixinha para as transações. E de facto, o nosso mercado cada vez mais transformou-se nisto. Em centenas de milhares de empresas, de centenas de milhares de aplicações, em que temos que ter peças para todas estas componentes. E aquilo que a Palo Alto cada vez mais quer fazer é ser capazes de albergar todas estas componentes, conseguir responder de uma forma contundente e com muita qualidade nas múltiplas componentes que temos aqui e ser transversal a visibilidade sobre toda a infraestrutura. Eu quero tratar um utilizador que vai aceder à public cloud, às clouds públicas, da mesma forma como aplica um utilizador que esteja dentro do meu data center a aceder aos recursos que estejam dentro do data center. Se ele está em casa ou estar dentro da minha infraestrutura, as políticas têm que ser as mesmas e as políticas têm que seguir os utilizadores e não os utilizadores a seguir políticas. Isto, de facto, é um ponto de viragem no nosso mercado, mas nós temos de ser capazes de mostrar que a segurança não é tão assustador como aparenta ser e, de facto, nós temos que conseguir chegar a esta mensagem e fazer chegar esta mensagem aos clientes. E agora temos uma componente de complexidade e que tantos nossos clientes estão a sentir e estão, de facto, a achar que o modelo de fazer o SOC está morto na sua incipiência. Ora, os nossos operadores de SOC têm que ter capacidade de olhar para mecanismos de comportamentais, têm que ter a capacidade de fazer threat hunting, procurar ameaças, encontrar ameaças, analisar ameaças quase em tempo real. E nós temos que aplicar a automação de uma forma quase estruturada e delineada por toda esta componente. Esta capacidade de agarrarmos em quantidades absolutamente massivas de informação, tratá-las por máquinas, inspecioná-las e trazer contextualização para tudo que existe dentro do SOC, vai fazer com que nós tenhamos capacidade de reduzir dramaticamente os tempos de detecção e, mais do que isso, o tempo de resposta aos incidentes. Este novo paradigma de fazer o SOC vai fazer com que nossos tempos de resposta passam de horas, dias ou até semanas para minutos ou segundos e os tickets serem automaticamente abertos, analisados, fechados por robôs e executados dentro da nossa infraestrutura para tomar ações a que forma que as nossas instituições, as instituições que protegemos, estejam mais seguras de uma forma automática. Ora, para nós conseguirmos implementar aquilo que nós nos estamos a propor, que é Zero Trust, nós de facto temos que ter a capacidade de criar esta política, esta forma de funcionar que nós acabamos de delinear, olharmos para toda a infraestrutura e ter uma única política onde nós vamos definir aquelas 4 verticais que falámos, que é analisar o utilizador, analisar o workload, analisar a transação e analisar os dados que são transportados. Se nós conseguimos ter uma política única, esteja para onde os nossos utilizadores estiverem, para onde os nossos utilizadores estão a comunicar, nós automaticamente estamos a reduzir drasticamente a complexidade da segurança. Porque nós não vamos ter políticas por estar na cloud ou por estar on-prem. Vamos ter políticas únicas, transversais, onde nós vamos definir o que é possível e o que é repetível em termos de políticas para toda a nossa rede, toda a nossa infraestrutura, e isto vai drasticamente reduzir o risco e, obviamente, drasticamente reduzir as brechas de segurança. Aumentar a confiança em toda a infraestrutura e simplificar a operação. A simplificação da operação é, se calhar, o ponto mais fulcral em toda esta estrutura de apresentação e toda esta estrutura que é a Zero Trust. Nós temos de ter a capacidade de manter estas soluções a funcionar de uma forma ativa, proativa e de forma acionável ao longo do tempo. Nós temos de ter isto muito bem delineado dentro das infraestruturas para conseguirmos repetir vezes sem conta
esta mesma política, esta mesma forma de funcionar, e temos políticas muito fechadas, muito bem delineadas, com políticas mínimas de acesso a todas as aplicações que nós temos. Ora, tudo isto que eu vos acabei de dizer vem a ser comprovado pelo próprio mercado. A própria Forrester considera-nos como sendo o líder absoluto em Zero Trust Network Access neste último ano. Isto é de facto um prémio que deve ser trazido para cima da mesa e deve ser mostrado, porque de facto é esta capacidade de nós agarrarmos em aplicações non-web, legacies, ecossistemas, integrações e conseguir integrá-las todas para dentro de uma política e um ecossistema onde todas as peças falam entre elas e todas as peças estão interligadas, e nós conseguimos realmente trazer este valor para cima da mesa. É de facto um feito pelo qual nós nos sentimos muito orgulhosos, e quero agradecer a todos por terem estado presentes. Espero que isto realmente traga valor para as vossas infraestruturas, e muito obrigado por terem assistido ao IDC Directions.